começando aí nosso simulado 7, Caminhada do Pão de Queijo, chegando ao fim, né? Nosso penúltimo simulado. E hoje, as duas primeiras questões, né, são bem tranquilas. A primeira, uma prova do procurador de 2005, e é uma questão que eu queria chamar a atenção de uma coisa. Empresa pública municipal pode executar serviço público local de gás canalizado. Galera, eu estou falando aqui das atribuições, né, previstas no texto constitucional para cada ente da federação. Na verdade, eu tenho lá no nosso edital serviço público, conceito e princípios. Mas vamos alargar um pouquinho mais essa ideia. Então eu tenho União, Estado, Município e Distrito Federal. A ideia aqui é o seguinte: quando eu falo da União, a União ficou com as questões de interesse nacional. Depois que o legislador constituinte estabeleceu o que era da União, ele veio para o município. E aí, no artigo 31, ele separou aquilo que era de interesse local. E os estados ficaram com aquelas questões que são ditas de interesse regional. Percebam, primeiro separa da União, depois do município, e na verdade, o estado ele fica com o que sobra. A gente diz que o Estado ele tem uma competência residual ou remanescente. Compete aos Estados aquilo que não lhe for vedado pela Constituição. O artigo 25, parágrafo 1º da Constituição, ele estabelece a competência residual para os Estados. O que não compete nem à União e nem aos municípios, ficou para os Estados. Já o Distrito Federal, a gente sabe que ele não pode ser dividido em município. Então ele acumula as competências dos estados e dos municípios. Ele tem uma competência cumulativa. Bom, na verdade, o legislador constituinte, isso é importante, já foi questão de prova, para fazer essa distribuição de competências, ele usou o que a gente chama de princípio da predominância de interesses. Isso já foi questão de prova. Então o legislador constituinte, ele utilizou o princípio da predominância dos interesses. Então primeiro separa o da União, depois o do município. O Estado fica com o que sobra. E o Distrito Federal, ele tem uma competência cumulativa. Ele acumula aquilo que é dos estados e dos municípios. Agora cuidado, é justamente a nossa questão. Segundo o artigo 25, parágrafo 2º da Constituição Federal, o único serviço que está expresso na Constituição como sendo de competência estadual é a prestação de serviço de gás canalizado. O serviço de gás canalizado ele é de competência estadual, que pode prestar esse serviço diretamente ou indiretamente através de concessão. E o artigo 25, parágrafo 2º, ainda veda a edição de medida provisória para a regulamentação desse dispositivo. A questão, ela pede exatamente essa situação. Vamos voltar nessa questão, ela pede exatamente isso. Ela trata da competência do serviço de gás canalizado. Então, galera, não esquece essa ideia do princípio da predominância de interesses. Então, olha só. Empresa municipal pode executar serviço público local de gás canalizado como? Mediante concessão do Estado titular do serviço público. Repara, a empresa pública municipal, né? Municipal, galera, o município ele não é titular dessa competência. Então o que pode acontecer? O Estado conceder à empresa municipal a prestação desse serviço. Então aqui, essa empresa municipal, ela seria uma concessionária desse serviço estadual. Olha que questão interessante. Olha a maturidade aí do nosso examinador, né? Então ele trabalhou essa ideia. Então a empresa pública, eu tenho que lembrar o seguinte, resumindo, serviço de gás canalizado é de titularidade do Estado. É o único serviço expressamente previsto na Constituição como sendo de titularidade do Estado. Então, para uma empresa pública municipal, ela pode prestar? Pode, só se for através de concessão dada por esse Estado. Beleza? Então, uma boa questão aí, uma questão diferente do tradicional. Vamos então agora para a nossa segunda questão. Essa questão tem uma pegadinha, galera, que é casca de banana das grossas.
Então, olha só. Com relação aos atos administrativos, analise as seguintes afirmativas. Enquanto não for decretada sua invalidade, o ato administrativo nulo pode ser executado em virtude da presunção de legitimidade. Perfeito. É aquela ideia. Mesmo que o ato tenha um vício, mesmo que o ato tenha defeito, ele vai produzir seus efeitos até o dia que eu anular esse ato. Tranquilo. Agora, olha o 2. O requisito da imperatividade não existe em todos os atos administrativos, mas apenas naqueles que impõem obrigações. Pô, Gustavo, tá certo. Cuidado. A definição de imperatividade está correta. Imperatividade, ela surge em virtude daquele ato obrigacional, onde eu vou impor alguma coisa ao particular. Só que olha a casca de banana da FCC. Imperatividade não é requisito. Imperatividade é atributo. Requisito é a confir for mob. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Que maldade. Então tá aí, ó. Questão da Carlos Chagas. Cuidado com isso. Permissão é ato administrativo bilateral, vinculado e precário, pelo qual a administração faculta ao particular a execução de determinado serviço público. Galera, hoje a permissão de serviço público, ela não é mais por ato, né? Muito menos vinculado e precário. Hoje, a execução de um serviço público via permissão, ela é realizada por contrato de adesão. Artigo 40 da lei que regulamenta as permissões, da lei 8987 de 95. Cuidado com isso. Beleza? Agora, cuidado. A permissão de serviço público é contrato de adesão. Agora, a permissão de uso de bem público, eu quero abrir uma banca de jornal aqui na minha rua. Eu tenho que ter uma permissão para usar aquele espaço público. Essa permissão de uso, não é de serviço, é de uso, ela é ato administrativo discricionário e precário. Beleza? Bom, quarto item. A autoexecutoriedade permite que o ato administrativo seja posto em execução pela própria administração sem necessidade de intervenção do judiciário. Perfeito, né, galera? Tranquilo, essa é a definição da autoexecutoriedade. Então, gabarito, letra A. 1 e 4 estão corretos. Com isso, a gente chega ao fim do nosso penúltimo simulado na nossa caminhada de pão de queijo. Simulado 8, a gente já vai ter um simulado bem tranquilo, bem no nível da prova, bem no nosso ritmo mesmo, tá? Então, galera, força! Tá chegando a prova e a gente vai arrebentar. Beleza? Galera, então até a próxima. Qualquer dúvida, é só ir lá na minha fanpage, curte lá e manda pra mim. Estou disponível aí para tirar suas dúvidas. A fanpage, para quem ainda não conhece, é Luiz Gustavo com S Bezerra de Menezes, é meu nome. Se procurar lá pelo meu nome, você acha a fanpage. É mais fácil eu te responder na fanpage do que no próprio Facebook, tá? Galera, então até a próxima. Grande abraço.